Se a igreja deveria ser um celeiro de amor, o que lota uma igreja hoje? Prosperidade, cura e milagre. Né? As pessoas vão lá em busca disso. As pessoas buscam satanismo em busca da mesma coisa. Eles querem também poder, eles querem dinheiro, querem fama. Quer dizer, o diabo fez a coisa tão bem articulada, né, que ele contaminou o sistema religioso. Mas você acha que o diabo Agora, tá mais na igreja evangélica ou no exceções. satanismo? Hã? Você acha que o diabo está mais na igreja evangélica ou no satanismo? Olha, ele penetrou com a doutrina satânica a igreja. Eu não estou dizendo igreja necessariamente evangélica. Doutrinas, a Bíblia fala sobre isso, né, que seriam implantados em nosso meio, dentro do seio da igreja, doutrinas humanas, coisa que os caras criam, né, que está cheio de louco aí inventando moda, né? E outras são doutrinas de demônios em nosso meio. E é ensinado isso. E o mais paradoxo é que muita gente sabe a verdade, eu conheço muitos líderes espirituais, sabe a verdade, mas ensina a mentira, porque a mentira dá lucro, dá dinheiro, porque você fala o que o povo quer ouvir. Aí quando eu comecei a falar, eu aprendi dessa maneira, né? Me converti ao cristianismo, aprendi um monte de coisa errada. Mas eu sempre fui muito curioso de estudar, né, e ver se aquilo é fato mesmo. Assim, eu não aceito simplesmente. Você falar para mim, olha, isso é assim, né? Ok, eu vou verificar se aquilo é assim. Eu preciso entender aquilo, né? Eu não aceito fatos por simplesmente você falar. E eu percebi que tinha muita coisa que me ensinaram errado. Daí eu fui contestar com quem me ensinou. E a resposta, sim, você está certo. Só que a gente não pode ensinar isso para o povo. Porque se a gente falar isso para o povo, a gente dízimo, vai. Se a gente ensinar essa questão ao povo, porque o povo não tem que dar 10% para a igreja, né? Pronto, a gente vive do quê? Né? Mas no Novo Testamento não tem isso. Né? Então, o profissional da fé vai pegar um texto isolado, é a única vez que fala de dízimo no Novo Testamento, Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus, não é um mandamento, uma bronca, e está dizendo, vocês dão dízimo do cominho, do escambau e tal, mas fazem tudo errado. Está dizendo que aquilo ali invalida. É isso que ele está querendo dizer. Mas naquele momento histórico, a lei prevalecia. Tinha o dízimo, sim, mas era dado para os levitas, tá? Era para a tribo de Levi. Jesus quebra o paradigma, né? Ele vem de uma linhagem da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá, e a nova aliança é estabelecida no amor. Quer dizer, não tem mais os 10 mandamentos mosaicos e fundamenta no amor. Amar a Deus é o próximo como a ti mesmo. Simples assim. E a oração modelo que Jesus nos ensina é uma oração modelo, não é para você repetir, não é um mantra, né? Dentre da oração, está colocando, Pai, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente não quer isso, a gente quer a nossa vontade, né? É o meu desejo. Quando eu aprendi a entregar isso para Deus, você sente mais paz. Esse é o descansar em Deus. Essa é a paz que transcende entendimento. É um processo, não é da noite para o dia. Posso... É um exercício de fé. Queria entender você. Só vou complementar. Eu já terminei. Só para não perder meu raciocínio, senão eu perco. Eu sou fácil a me perder. Né? Ultimamente ficou fácil. Vai ficando velho, né? 55. Aí, o que acontece? Jesus ensinou esse preceito. O Novo Testamento não tem dízimo. Como começa o Novo Testamento? Com a morte de Cristo. Né? Ali começa. Jesus é crucificado, ali há um divisor de águas. Né? A Bíblia fala que houve trevas sobre a terra por 3 horas, nenhum eclipse causa isso, e faz uma analogia à libertação do Egito também, né? A 9ª praga. Depois o véu do templo se rasga, uma série de coisas acontece e começa a nova aliança a partir daí. Na nova aliança não tem dízimo. É por amor. Todas as vezes que Paulo escreve nas suas cartas, nas suas epístolas, e ele tem a legitimidade de ser apóstolo, porque ele viu Jesus ressurreto, e hoje em dia está cheio de apóstolos. Me chamaram para ser apóstolo. Aí eu peguei e falei, não, peraí, mas a Bíblia diz que não, você tem que ser testemunho ocular da ressurreição. Mas se a gente falar isso para o povo, não dá, né? Porque apóstolo remete prestígio, né? Então, o cara sabe que está errado. Tem vice-deus. E assim, vice-deus, querubim, o apóstolo... Lá está em Portugal, ele é vice-deus na Terra. Vice-deus. Então, da igreja, Pai Poço, Pica das Galáxias. Inventa um monte de coisa. Então, quer dizer, entrou uma soberba, uma ganância muito grande no nosso meio. Então, era só para remeter prestígio, né? Mas é falso. Eles sabem que é falso. Parece assim que a fé deles se esgotou. Um dia aquilo que eles acreditaram, parece que não existe Deus, não existe justiça, não tem consequência. O que vale é o momento. Eu vou ganhar dinheiro, vou enganar esses caras e pronto. Então comecei a falar a verdade ensinar a verdade sobre isso, porque eu aprendi muita coisa errada. Então,
Peraí, calma, tô acabando. Segura aí. Não esquece a pergunta, guarda a pergunta. Né? Então, resolver isso na porrada. Então aí o que acontece? Né? Então, Paulo, ele não vivia, isso é importante ressaltar, Paulo não vivia de dízimo das comunidades, ofertas voluntárias eram dadas para ele, em amor. Em jamais ele cobrou dinheiro de ninguém. Era em amor. É como eu vivo hoje. Há 24 anos eu estou no ministério, 24 anos eu vivo assim. Oferta de amor, né? Não tem cobrança, não tem nada. Meus vídeos são de graça, o livro, né? Que tem um custo, mas o royalty do livro, você sabe, livro no Brasil, ninguém vive de livro, né? Então, é assim que é. Isso é viver pela fé. É um dia de cada vez, é acreditar que Deus vai suprir isso, Deus supre. Brilha, Rodrigo. Vai, diga a sua pergunta, Não, tô brincando. Eu vejo o seu discurso, ele realmente está atrelado a Cristo, mas Sim. quando eu pergunto para você, será que o diabo, o demônio, ele está nas igrejas? Por quê? O padre Gabriele Amorfi, que foi um dos chefes do Vaticano dentro do princípio do exorcismo. Eu comprei os livros dele, achava um velhinho muito legal, um senhorzinho muito louco. E ele realmente falava, né, sobre o mal está no Vaticano, o demônio está no Vaticano. Tanto que a gente vê os crimes do próprio Banco do Vaticano que aconteceu, os crimes dentro do Vaticano, a usura, a questão de retirar demais todo o dinheiro, utilizar-se para quê dessas riquezas. Você vê bispos com sapato Prada, com roupas, né, Armani. Sim. E aí você vê, às vezes, esses absurdos que a gente se depara com a igreja evangélica. Brigas, discussões, assassinato, pedofilia e tudo mais, bate na porta. Você liga qualquer emissora de televisão, sempre tem um escândalo do Vaticano. Aí eu te pergunto, o diabo realmente, você tem visto essas representações desse teu diabo dentro do Vaticano e dentro da igreja, e assim você prefere realmente se apoiar só em Cristo, longe da instituição... Jesus não veio estabelecer religião. Perfeito. Eu queria entender o seu discurso. Sim. Então, a questão de a igreja está errada, os evangélicos, nesse sentido, estão sendo enganados por um discurso de uma pessoa que não sabe o que está falando, às vezes não conhece nem a Bíblia, não fez exegese se autoproclama dos livros. pastor e acabou, não sabe nada. Perfeito. Eu queria entender esse especialmente a história. Porque tem contexto histórico ligado nas coisas. Tem. Se você não entender a história, você é enganado facilmente. Perfeito. Esse livro aqui que eu trouxe para te mostrar, realmente vai trazer todo esse eu tirei ponto. foto, vou comprar. Ele vai trazer a história do diabo dentro da igreja, tá? É sensacional. E esse aqui... Não, o que a Inquisição fez, cara. É pior do que qualquer coisa... Esse aqui é acadêmico. São coisas hediondas. Que falaram, você não trouxe o livro acadêmico. Tá aqui. Tá? Esse livro é espetacular, é de um teólogo liberal. Tá? E vai te trazer pela história o que aconteceu com Cristo. Tá? Desde a época de Paulo, como os imperadores viam Cristo, a relação dos hebreus e os pagãos. A ideia exatamente... Faz alguma ligação com Cristo, com os essênios ou não? Você lembra alguma coisa? Esse escritor faz. Legal. Faz, até por causa de Judas, que foi um essênio na época, e eles criaram o conglomerado de Qumran, ou Quirã, com a ideia... Era um zelote também, né? Com a ideia de tirar o imperador do poder, Tibério e Pilatos. E ele faz menção nesse livro aqui, dizendo que Tibério porque era tem um hiato, o pior né? de todos. Jesus desaparece por um período. Quando Jesus nasce, foram 3.000 crucificados na época de Jesus, direto. Até ele atingir a maioridade, entender o que está acontecendo e se tornar um socialista naquele período, onde ele tirava dos ricos para dar para os pobres. E realmente criar uma unicidade do povo que precisava estar na terra de Jerusalém, como realmente era de direito deles. Sim. E os imperadores criavam cemitérios onde não podia, violavam as terras dos judeus, criavam aquedutos onde não podiam. E Tibério é que realmente deu a ideia de crucificar. Porque Pilatos olhou e falou, cara... Lavou as mãos. Ele falava, eu gosto de Jesus. Sim, eu gosto. Não vejo mal E ele fala nele. no livro aqui. Ele relata, um teólogo liberal fala, não vejo mal em Jesus. Tá. Tá? E você lembra o que os judeus falaram? Lembra Então, neste livro aqui, ele traz o excesso do apelo de Jesus. Porque quando Jesus fala, eu sou líder desse povo, líder dessa nação, foi o gatilho que Tibério falou, então beleza, eu vou matar o líder e o povo se calma. Mas os hebreus, os judeus, eles não assumiam ele como... Não consideravam nem líder. como um herdeiro de Davi. Porque quem entra como herdeiro de Davi foi o irmão de Jesus, Tiago. Onde teve uma grande cisão e até uma briga. Foi o primeiro a ser decapitado. Tá? Então, assim, Jesus teve muitos irmãos e teve filhos. Sim. Então, assim... filhos, já não vou entrar no mérito. Mas... Assim, esses livros de teólogos liberais trazem isso.
tá? Então, eu recomendo que as pessoas comprem e leiam, porque traz o que o Mastral fala, mas no ápice de mais história, mais alicerces, tá? Então, assim, aquilo que você me perguntou, né, sobre as doenças, as enfermidades, as energias espirituais, e o Mastral também estava alimentando, o ser humano ele tem 3 gatilhos que são decisivos para que ele possa cometer um crime ou possa se tornar influenciável para cometê-lo. Você tem a sua mente, você tem as suas emoções e você tem a vontade. Quando realmente você se convence de um crime, então vou matar meus pais para pegar a herança deles. Você começa a criar uma forma pensamento da intenção de fazê-lo. Mas ela é cerceada quando você gera vontade. O amor, às vezes, fala, não, cara, o que eu estou fazendo? Que loucura. O meu amor pelo meu pai transcende muito mais do que o meu pensamento. Mas você se convence da possibilidade, você gera a emoção da possibilidade. Quando você gera a emoção e você fala, estou vendo meus pais mortos, acho que é uma boa, acho que vai me tirar disso, tem a vontade. Essa vontade realmente é o que vai lhe fazer. E muitas vezes morre aí. Isso é uma influência espiritual? Raríssimas vezes acontece. De ser uma influência espiritual, de que no ápice que essa pessoa já está preparada para isso, ele influencia. Dentro do hinduísmo e do budismo, existem arquétipos de consciências que são denominadas, por exemplo, pesachas, que são os comedores de carne. São arquétipos, tá? Então, são energias que ficam em cemitérios que se alimentam da carne em decomposição.